Doutor Charbel, agora, muitas dúvidas, né? Os ouvintes, nesse meio tempo que o senhor está na linha com a gente, estão ligando. Por exemplo, vai ter um evento agora, nesse fim de semana, um evento católico, se não me falha a memória, é alguma coisa relacionada a congresso de adolescentes. Essas aglomerações devem ser evitadas ou não tem nada a ver com o momento? Quando você tem um lugar aberto, se for um evento em lugar aberto, não tem problema. Mas eventos em lugares fechados, numa situação como essa, eu não recomendaria se fosse no meu município, tá? Eu estou falando isso como campus, eu não sou autoridade do município de São Francisco. Mas como campus, se fosse um local fechado, eu teria uma certa restrição. Mas como é um lugar aberto, não vejo problema. Se for um lugar aberto, não vejo problema. Agora, em relação a essa bactéria aí, quem já tomou a vacina na rede particular... Não tem problema, está imunizado, para sempre. Está imunizado, né? Uhum. E quem não deu o reforço, ligou agora uma mãe perguntando que o filho tomou com 2 meses, depois repetiu com 4 e com 6. E o reforço de 1 ano não foi dado. Não tem problema, ela pode esperar, porque agora o município vai oferecer, procura saber para mim, se já está oferecendo até menor de 2 anos o reforço, tá? E já tomou as 3 primeiras doses, ela já está ela já tem 95% de proteção, tá? O reforço seria para completar 100. Então ela já está bastante protegida, tá? E procurar a secretaria para se informar melhor sobre se a vacinação está liberada ou não. Agora, em relação à jovem de Gargaú, não está confirmada ainda a febre maculosa, mas já se sabe. Confirmado ainda. Mas já se sabe que ela não tem meningite. Provavelmente o primeiro fato é que é um caso que é diferente dos outros 2, tá? E foi pode ter sido uma simples coincidência, né? Mas meningite não está descartado já a meningite? Eu não tenho essa informação para te dar. Eu não sei se alguém te passou isso, não me passou ainda. Não, a família que disse que os médicos estão dizendo que... Mas aí eu não posso... Não, sim. o conselho do hospital. Ok. Doutor Charbel, tem alguém aqui querendo fazer uma pergunta. O senhor está com disponibilidade de tempo, doutor Charbel? Mais um pouco, sim, eu estou em reunião aqui, eu parei para atender vocês. Mas pois não, vamos lá rapidamente, Paulo André. Olha, a pergunta, doutor, eu vou tentar reproduzir rapidamente aqui para a gente ganhar tempo. A pergunta do ouvinte é a seguinte: se porventura alguém quiser tomar a vacina na rede particular, é o indicado? A decisão é do usuário. Se for menor de 2 anos, eu penso que espere, porque os menores de 2 anos já vai ser começado a oferecer pela Secretaria de Saúde. E o período de imunização, né? Tomou a vacina, está imunizado pro resto da vida? 15 dias depois começa a ter efeito protetor. E esse efeito protetor se prolonga... Para a vida inteira. A vida inteira. Isso, acima de 1 ano. Desde já, eu quero agradecer a boa vontade do senhor em conceder essa entrevista, na condição de agente de saúde pública, nesse momento ocupando o cargo aí de superintendente de saúde coletiva, infectologista, pessoa indicada para passar essas orientações. Muito obrigado pelas informações. Obrigado, um bom dia a todos e espero que a gente possa ter uma semana melhor. Doutor Charbel, sim? Para nossa surpresa, o seu colega, doutor Ober Caminhas, está chegando aqui nos estúdios nesse momento, para conceder também uma entrevista. Então, mando um abraço para ele, que é uma pessoa de grande competência e está fazendo um trabalho excelente na condução desses casos. Inclusive, ele está aqui e vai dar um bom dia ao senhor no encerramento da participação do senhor. Bom dia, doutor Ober. Bom dia, doutor Charbel. É um prazer imenso é uma oportunidade, eu já tenho dito aqui na rádio a sua presença aqui, né, não fisicamente, mas ajudando com a sua experiência aqui na população de São Francisco. Mais uma vez eu te agradeço aqui em público a sua ajuda, que tem feito tanto para a gente. Bom dia, meu amigo também, Ober. A gente tem se falado bastante nos últimos dias. Eu tenho aqui falado que eu me formei praticamente com vocês, você e Fabiano. Tenho um carinho muito grande pela população de São Francisco. Já trabalhei no Hospital Abel Carola por um bom tempo. E eu tenho um carinho muito grande pela população e estou à disposição aqui sempre. Contem com a gente. Tá bom, doutor Charbel. Muito obrigado pela entrevista. Um bom dia, bom trabalho para o senhor. Tchau. Doutor Ober, o senhor, não sei se na vinda para o estúdio, o senhor ouviu a entrevista do doutor Charbel. Você veio ouvindo? Exatamente, eu ouvi uma parte, até eu resolvi parar a sempre a gente falar junto sobre essa questão da vacinação de menores de 2 anos, que a gente estava esperando o momento, porque a gente está preparando as equipes para iniciar essa vacinação menores de 2 anos. O município já recebeu essa? Já, a gente tem a quantidade exata para a quantidade de crianças de menores de 2 anos no município. Quando que vai começar essa campanha? Então, a gente deve começar ou no final da semana que vem, ou do dia 18, na segunda-feira. É bom a gente esclarecer que essa campanha faz parte do calendário já oficial do Ministério da Saúde, né?
todas as cidades aqui do estado do Rio de Janeiro estão recebendo as doses para crianças menores de 2 anos. E só, doutor? Exatamente. Isso é uma campanha, como disse o doutor Chaves, isso é uma campanha do Ministério da Saúde, onde havia uma programação já de vacinação e, por coincidência, houve, né, esses casos aí. E aí a gente teve até um certo cuidado de anunciar essa vacinação para não se confundirem com a vacinação de todas as pessoas. A gente está preparando a equipe, que o Ministério da Saúde ele orienta, né, a preparação das equipes para iniciar essa vacinação, que deve iniciar no final de semana que vem ou no dia 18, segunda-feira. Doutor Ober, o doutor Charbel não soube precisar, né, obviamente que o senhor acompanha os casos mais de perto. No caso da jovem lá de Gargaú, a menor de idade lá de Gargaú, já está descartada a meningite, agora vocês trabalham com a hipótese de ser realmente a febre maculosa. Ele falou que enviou agora a sorologia que fala. Exatamente, né? É o látex e o PCR que a gente chama. São 2 exames, é o PCR para a gente verificar a dengue. E o látex é para a gente verificar a bactéria. Então, assim, concluindo, então não foi afastada a meningite de forma alguma para ela. Então a família está sendo mal informada por alguns profissionais. Eu conversei com o doutor Benedito, que é o coordenador da rotina, há 30 minutos atrás. Ele tem acompanhado junto com a gente, eu, o doutor Charbel. Na verdade, o doutor Charbel ele ficou em dúvida, por quê? Porque ele não sabia precisar se foi feita a punção do líquor, né, da coluna, para saber se veio algum resultado. Isso não foi feito. O que foi sugerido, né, pelo diagnóstico diferencial próximo é a febre maculosa. Mas não tem nenhum exame confirmando febre maculosa, de forma alguma, até para deixar tranquilo a população a respeito, que é uma doença do carrapato. O que foi sugerido, né, mas não foi afastado de forma alguma a meningococcemia, que deve ser feito o exame, já está no LACEN, como diz o doutor Charbel, que deve estar chegando no Rio e não tardar no início da tarde, a gente deve ter pelo menos uma posição do laboratório que já estou no telefone deles. Bom, nós estamos conversando com o diretor clínico do Hospital Manuel Carola, o Dr. Ober Caminhas, que é intensivista, né, doutor Ober? E ocupa o cargo aqui no Hospital Manuel Carola. Conversamos agora há pouco com o superintendente de saúde coletiva de Campos, o Dr. Charbel Cury. Tem alguém na linha para falar com a gente aí, Paulo? Vinícius, muitas perguntas chegando, a gente vai tentando reproduzir aqui, aproveitar o Dr. Ober aqui, para a gente até esclarecer, porque o Dr. Charbel falou sobre em que momento a gente pode considerar importante a vacinação, em caso do surto. Então ele deu um dado técnico de quantos casos confirmados para tantos mil habitantes. No caso de São Francisco, ele inclusive citou aí, para 100 mil habitantes, 10 casos confirmados. No caso de São Francisco, como a gente tem menos de 100 mil habitantes, já temos 2 confirmados, quantos casos confirmados seriam suficientes para a gente considerar surto aqui em São Francisco? A gente consideraria acima de 3 casos confirmados. 3 a gente já chamaria atenção para o Ministério, e com 3 confirmados e 1 suspeito a gente já considera como um surto. Mas deixando claro que a gente só tem 2 confirmados, né? A paciente, a Carolina, não tem confirmação nenhuma ainda. Também não foi descartado, o exame será feito no Rio. Então, assim, de qualquer forma, é só para dizer que realmente o acompanhamento continua, as pessoas estão nas ruas. O doutor Fabiano, a orientação dele o tempo todo é que as pessoas estejam na rua, os agentes comunitários, os técnicos de enfermagem, todos orientados já em relação a isso, os médicos também. Doutor Ober, tem alguém na linha para falar com a gente aqui? Tem ouvinte na linha. Alô, bom dia. Bom dia. Bom, com quem eu falo? Luísa. Oi, Luísa. Pois não, pode fazer a sua pergunta para o doutor Ober. Doutor Ober, bom dia. Eu gostaria de saber se uma criança que tem 2 anos e 4 meses vai poder tomar a vacina. Tá, deixa eu te falar, Luísa. Bom dia, inicialmente. Primeiramente, a gente tem que fazer a avaliação da quantidade de vacina, né? O Ministério da Saúde, primeiro a gente avalia quantas crianças têm menores dessa idade e aí a gente manda a vacinação. Inicialmente, não, pela quantidade de vacina que é orientada. Porque até 2 anos de idade o risco é maior. Quando a gente fala até 2 anos, a gente coloca já uma margem maior. Mas geralmente o risco é maior, de 1 ano e meio, de 1 ano para baixo. A gente coloca 2 para pegar uma quantidade de criança maior que poderia ter um problema de imunidade, alguma coisa assim. Inicialmente, Luísa, não. Mas tudo isso está sendo avaliado, tudo bem? Certo, então. Tipo estudante, por exemplo. Uma criança que estuda entre 10 anos, assim, entre 5 e 10 anos, o perigo, assim, é grande também? Não, então, quando a vacinação é determinada pelo Ministério da Saúde, é determinada por crianças com idade de risco.
menores de 2 anos e acima de 60 anos. A idade de risco maior, né, bem maior mesmo, menor de 2 anos, por isso que o protocolo do Ministério da Saúde é a vacinação menor de 2 anos. O Dr. Fabiano, ele entrou em contato com o Ministério da Saúde ontem, investigando a possibilidade dessa... A ligação caiu. Mas pode prosseguir. O Dr. Fabiano entrou em contato com o Ministério da Saúde ontem, tentou falar até inclusive com o ministro, com as pessoas, para ver qual é a opinião deles em relação ao São Francisco. E ele me disse que o Ministério orientou a gente aguardar realmente, se aparecer o terceiro caso, aí a gente talvez entre em contato com eles novamente para fazer uma reavaliação. Na questão da vacinação, né? Exatamente,